Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcele e hoje estou gravando um vídeo para o quadro Feminismos Plurais. E hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do feminismo e o feminino. Quando a gente fala no feminismo, a gente pensa nesse caráter dialógico, de diálogo, no qual o feminismo ele é construído, no sentido de pensarmos na multiplicidade de contextos nos quais as mulheres se encontram, das diferentes formas que nós experienciamos a nossa vida. Enquanto que o feminismo ele é caracterizado por esse caráter de diálogo, o machismo ele é constituído por uma falta de diálogo entre os seres singulares, o homem branco, cisgênero e heterossexual. Para falar sobre essas questões, é importante a gente pensar na misoginia, E quando a gente fala em misoginia, o que seria esse termo? A misoginia, é um termo que foi criado de explicar esse ódio histórico em relação às mulheres, que está fundamentado nas práticas, nas produções textuais, naquilo que se foi escrito, naquilo que se foi falado sobre as mulheres ao longo da história. Todos esses discursos e textos, eles foram produzidos por homens, na perspectiva de homens que achavam que deveriam falar, o que deveria ser dito sobre mulheres e sobre feitos de mulheres. Ou seja, o que a gente percebe é que demorou um certo tempo para que as mulheres elas conquistassem o seu lugar de fala. No sentido de que por muito tempo nós fomos proibidas de expormos as nossas opiniões, de falarmos sobre o que a gente pensava em meio social. E aí o feminismo ele acaba se construindo com essa ideia de liberdade de expressão, no qual as mulheres elas podem expor suas ideias e onde nós podemos falar sobre o que nós pensamos. Ao longo da história, os homens sempre trataram as mulheres como sendo incapazes para produzirem conhecimentos, para a produção do próprio saber, vendo sempre as mulheres como más, como loucas, histéricas. Quando a gente para pensar sobre esse poder patriarcal e essa violência ao longo da história, a gente pode remeter, por exemplo, à questão da antiguidade clássica na Grécia, e a caça às esposas e jovens, a própria Inquisição cristã, as bruxas de Salem, por exemplo, ao longo da história, e também o avanço do capitalismo, com o final do feudalismo. Essas práticas arcaicas, de perseguição e assassinato de mulheres, elas não cessam de se repetir ao longo da história, E o termo que a gente utiliza para definir hoje essas práticas é o feminicídio. E o feminicídio ele funciona como uma constante cultural, no sentido de que diariamente nós vemos mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros simplesmente pelo fato de serem mulheres. E aí que entra a questão, ponto-chave do vídeo, que é em relação à questão da docilização e da submissão das mulheres. Isso acontece porque muitas das vezes, quando as mulheres não performam, aquele comportamento associado à delicadeza, todas as vezes que as mulheres se tornaram indesejáveis ou inúteis, perigosas ou desobedientes, elas foram perseguidas e elas foram assassinadas, simplesmente pelo fato de estarem indo contra as normas vigentes naquela sociedade. Toda essa violência e perseguição ela foi sustentada a partir desse discurso misógino de ódio às mulheres. Para docilizar essas pessoas marcadas como mulheres, foi criado um termo que a gente chama de feminino. E esse termo ele acaba conferindo uma certa negatividade, no sentido de que o ser mulher ele possui uma conotação negativa. Esse feminino ele foi elogiado por poetas, filósofos, por exemplo, ao longo da história, nas produções textuais, literárias. Quando a gente pensa no feminino e no feminismo, a gente possui um abismo estético, moral e político no sentido da negatividade que esse termo acaba conferindo para o fato de sermos mulheres. Então a gente pode parar para refletir, por exemplo, se esse elogio do feminino ele é utilizado como uma forma positiva ou como uma forma simplesmente de esconder esse ódio histórico que se tem às mulheres. Assim como também o ódio aos negros, por exemplo, ele acaba se encontrando com esses questionamentos antirracistas. O ódio ao comunismo, ele acaba se encontrando com esse ódio que se tem à luta de classes. E quando a gente pensa no feminismo, a gente deve pensar que o feminismo ele se apresenta como uma crítica em relação ao patriarcado, que o patriarcado ele é representado pelas instituições que a gente tem na sociedade, seja a mídia, a igreja, o capital, a escola e várias outras instituições que a gente tem na nossa sociedade. E todas as instituições, elas acabam possuindo uma ideia de essencialização, no sentido de que nós, seres marcados como mulheres, devemos ser femininas e que somos portadoras desse feminino como algo que é natural. Essas vozes, elas nunca são neutras. As vozes feministas, elas são necessárias. As vozes feministas, as vozes antirracistas, que elas acabam alertando que há algo de errado com a nossa sociedade. Ou seja, quando você se afirma como uma mulher feminista, é como se você estivesse indo contra aquele estado natural das coisas. E essa verdade patriarcal, ela é sim poder de morte, poder de violência, tanto física quanto simbólica, sobre os nossos corpos, sobre os corpos de mulher. Que caso a gente se contente em
ser bem femininas e dóceis, talvez a gente possa se livrar do espancamento, da morte, da perseguição. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que vocês possam estar me acompanhando aqui no canal. Eu espero que vocês se inscrevam no canal e que me acompanhem nas minhas redes sociais. O meu @ é Marcele Benac e é isso aí. Beijinhos plurais e até mais!